Dentro das opções que estavam sendo consideradas, existiam 3 padrões de camuflagem, porém 5 versões. A primeira versão era Sagan Sun Muster, também conhecida como dentes de serra, bem bonita, foi visto aí algumas gandolas no padrão de Moleskine, alguns chapéus produzidos também. A segunda versão, segunda camuflagem, era o Punkt Muster, que era definido como pontos, e a terceira camuflagem era o Flector, conhecido como Dot, ele deriva aí da família de Pidot, e ele tinha 3 versões, versão A, B e C, a versão A sendo bolinhas pequenas, a versão B sendo bolas grandes, e a versão C chamada de Shadow, ou seja, era uma versão muito semelhante à B, porém muito apagada no tecido. A distância identificava, ainda permanecia aí com a identificação de um traje verde, ela não dava essa distinção. Continuaram aí os trials, aí entre 77 e 78 foi eleito o padrão Flectar B, ou seja, de bolas grandes, como o novo padrão de uniforme das Forças Armadas Alemãs. Ocorre que nesse Truppenwechsel de 76, apesar de o padrão ter sido eleito, escolhido, até produzido, o exército alemão, as Forças Armadas Alemãs decidiram manter o uniforme Moleskine, fazendo algumas pequenas alterações, e ainda mantiveram o uniforme verde. Apenas em 1989, quando ocorre uma nova Truppenwechsel, o padrão Flectar, assim como o novo uniforme, passa a ser adotado, vindo a aposentar então os uniformes Moleskine nas cores verdes lisas, passando a se utilizar agora um padrão geral para a Luftwaffe, para a Heer e para os Marines, o novo padrão Flectar. Mas bem antes disso, por ocasião dos protótipos alemães serem produzidos numa empresa da França, a própria França, durante os trials alemães, eles em 77 criaram um protótipo francês do Flectar, que logo eles desistiram do projeto, decidiram não adotar. Eles ainda produziram uma versão para a Holanda, um Flectar distinto para a Holanda, que também não foi adotado. Alguém lá achou que o Flectar era uma camuflagem muito agressiva, acabou deixando de lado. Conforme também mencionado em 1978, em vídeo que a gente já fez, você pode acompanhar pelo card aqui à minha direita, sobre o M84. Então lá em 78 a Dinamarca cria o Flectar dinamarquês, que seria o Trial 78, que evolui para o M84. A gente tem aqui uma peça para mostrar. Tá. Então esse daqui é o padrão que vinha sendo produzido desde 84, né? E tristemente substituído recentemente aí pelo Multicam. Além da Dinamarca, em 1989, antes ainda da adoção do Flectar pela Alemanha, a Bélgica inseriu aí em suas forças armadas um padrão de Flectar belga com base total nos padrões alemães, porém em cores diferenciadas. São peças muito raras, esse padrão ficou apenas um ano, pois logo no ano seguinte, em 1990, a Bélgica também entrou com uma reforma, entrando com a nova linha de Gigasol. Esse vídeo também já tratou, no card à direita, você pode assistir ele. A peça que eu tenho para mostrar da Bélgica é esse webbing set aqui. Vocês veem que o verde dele é bem mais lima, é bastante diferente. Então os uniformes deles são bem raros, até fotos da utilização são difíceis de encontrar. Então a gente tenta apresentar pelo menos o que a gente tem aqui para garantir que tem a imagem de registro. Muito bem, aí vocês vão me perguntar de novo, mas por que ainda assim levou aí praticamente 14 anos até a Alemanha ter o padrão selecionado e vir a adotar? O primeiro aspecto foi que eles decidiram continuar na tentativa de aprimorar aquele projeto. Já tinha definido, mas eles ainda tinham a crença de que tanto os uniformes quanto a camuflagem poderiam ser aprimoradas. Esse é o primeiro aspecto, porém, na minha opinião, acho que é o menos relevante. O Flectar, ele trazia aí uma memória muito forte dos padrões utilizados pelas Waffen-SS durante a Segunda Guerra, que são os padrões Eichenlaub-Muster de 1941. Ele é da família Pidot. A família Pidot, as versões elas começam a dar origem à família Flectar. A gente não tem o original, mas tem esse daqui, que ele é um SS Leto da Rússia, que ele é bem próximo desse Eichenlaub-Muster, e ele começa a criar já um padrão uma padronização de pontos, né?
E também muito semelhante com Herbst and Muster, que é um padrão de 1944, que já foi uma das primeiras versões que deram origem ao Picamo. Tem uma outra peça aqui que eu deixei, para ilustrar o Picamo, que é o Picamo austríaco, bastante distinto também, hoje bastante raro. Então ele não é Fleckter, né? Ele já é um exemplar derivado dos primeiros Picamo, que foi utilizado em escala aí pela Áustria. E o terceiro aspecto que ocorreu aí ao longo dos anos 80, chegando ao final, né, dos anos 80, 88, 89, chegando ali ao final da Guerra Fria, havia aí uma conversa entre a Europa do Oeste e a Europa do Leste, onde a questão era exatamente a planificação dos uniformes, a retirada geral das camuflagens, num outro processo aí de desmilitarização.